20 de julho de 1944. Uma maleta com explosivos detona dentro da Toca do Lobo, o quartel-general de Adolf Hitler. O ditador sobrevive. Em poucas horas, uma onda de vingança sangrenta começa a varrer a Alemanha. Centenas de pessoas são marcadas para a morte. Entre elas, um oficial de alto escalão que ousou trair o regime nazista por dentro. Seu nome era Hans Oster. Mas quem era esse homem? À primeira vista, um oficial leal da Wehrmacht, mas na prática, um espião mestre trabalhando contra o próprio governo. Oster era um agente duplo que arriscou a vida para paralisar a máquina de guerra alemã. Por que Oster falhou? O plano era meticuloso e os conspiradores estavam infiltrados no coração do poder. Mas a sorte de Hitler foi maior que a precisão dos traidores. Com o fracasso do atentado, o destino de Oster foi selado. O que se seguiu foi um roteiro de tortura e um dos métodos de execução mais brutais da Segunda Guerra Mundial. Naquela tarde, na Prússia Oriental, o coronel Klaus von Stauffenberg posicionou uma maleta sob a mesa de conferências. Hitler liderava uma reunião militar. O cronômetro correu. A explosão estraçalhou a sala, lançando estilhaços de madeira e metal para todos os lados. 4 pessoas morreram na hora. Outras 20 ficaram feridas. No vídeo da época, nota-se, a construção de madeira foi reduzida a escombros. No entanto, Hitler saiu caminhando. Uma perna grossa de carvalho da mesa serviu como escudo. Os danos no ditador foram mínimos. Calças queimadas, um tímpano rompido e problemas temporários na visão. O atentado acionou a Operação Valkyria. Era o plano de emergência para derrubar o comando nazista e instalar um novo governo. Por algumas horas, o caos favoreceu os conspiradores. Unidades militares marcharam pelas ruas. Oficiais do partido foram colocados sob mira de fuzis. Mas a notícia começou a se espalhar pelas ondas de rádio. O anúncio era seco e direto. O Führer estava vivo. O pânico mudou de lado. As unidades que deveriam tomar o poder paralisaram. Ninguém ousava dar o próximo passo. A tentativa de golpe perdeu o fôlego em tempo real. O silêncio nos corredores de Berlim foi quebrado pelo som de botas e engatilhamento de armas. A caça aos traidores havia começado. Não havia margem para erro e nem para misericórdia. Para Hans Oster e seus aliados, o tempo havia acabado. Adolf Hitler sobreviveu. O plano de assassinato desmoronou em poucas horas. Houve falhas graves na comunicação e hesitação entre os oficiais de alto escalão. O golpe perdeu força. Hitler fez uma transmissão de rádio para toda a nação. A voz do ditador ecoando pelos alto-falantes selou o destino da conspiração. Meia-noite. Nesse horário, os conspiradores já estavam sendo caçados. Muitos morreram no pátio do quartel-general. Foram executados no ato, sem julgamento. Outros enfrentariam destinos muito piores nas mãos da Gestapo. Por que o plano falhou? Os oficiais tinham as armas e o acesso, mas a falta de coordenação transformou a estratégia em caos. O medo da retaliação paralisou quem deveria agir. A fúria de Hitler não tinha limites. Ele ordenou uma caça aos homens em todo o país. Ninguém que tivesse ligação com o complô deveria escapar. O regime lançou um reinado de terror que duraria até os últimos dias da guerra. Milhares foram presos em batidas policiais coordenadas. Centenas foram executados em praça pública ou em porões escuros. No quadro, os arquivos da Gestapo acumulando nomes. Entre eles, estava um homem que trabalhava contra o nazismo há quase 10 anos, Hans Oster. Mas quem era Hans Oster? E como um oficial alemão de alto escalão se tornou um dos inimigos mais perigosos de Hitler? À primeira vista, um militar leal ao Estado. Mas na prática, o cérebro por trás da resistência interna. Hans Paul Oster nasceu em 9 de agosto de 1887, em Dresden. Ele veio de uma família protestante profundamente religiosa. Seu pai era pastor. O jovem Hans, porém, escolheu um caminho diferente: a carreira das armas. Em 1907, ele ingressou na artilharia. Serviu com distinção durante a Primeira Guerra Mundial. Subiu rapidamente na hierarquia. Alcançou o posto de capitão dentro do prestigiado Estado-Maior alemão. A guerra terminou em derrota total. Como milhões de alemães, Oster ficou devastado com os termos do Tratado de Versalhes. No mapa, a Alemanha perdia territórios vitais. O país foi forçado a pagar reparações financeiras esmagadoras. O exército foi reduzido a apenas 100.000 soldados. Ouve-se o som de marchas militares e o silêncio das fábricas paradas. No caos dos anos pós-guerra, Oster manteve sua carreira. Em 1929, ele chegou ao posto de major.
Mas surgiram escândalos pessoais. Em 1932, ele foi obrigado a renunciar. O motivo foi um caso extraconjugal com a esposa de um colega oficial. Parecia o fim de sua trajetória militar. Então, surgiu Adolf Hitler. Quando Hitler tomou o poder em janeiro de 1933, a reação de Oster surpreendeu. Ele apoiou o regime nazista no início. Acreditava na reconstrução do orgulho nacional. Mas isso era apenas o começo. O entusiasmo inicial logo se transformaria em ódio profundo. 1933. Para muitos alemães, os nazistas eram a única esperança de restaurar a honra da nação. Hans Oster acreditava nisso. Em poucos meses, ele ingressou na Abwehr, o serviço de inteligência militar da Alemanha nazista. Mas o apoio de Oster durou pouco tempo. Os nazistas não esperaram para consolidar o poder. Eles esmagaram a oposição política em semanas. Criaram o campo de concentração de Dachau para aprisionar inimigos do Estado. Igrejas sofreram pressão direta para seguir a ideologia de Hitler. Nas ruas, o cenário era de repressão. Livros de autores judeus, liberais e marxistas foram jogados em grandes fogueiras públicas. O cheiro de papel queimado tomava as praças. Oster observava tudo em silêncio. Por que Oster mudou de lado? Ele era um oficial leal, mas um evento específico destruiu sua fé no regime. Junho de 1934, a Noite das Facas Longas. Hitler ordenou que a SS assassinasse Ernst Röhm e a cúpula da SA. Mas os assassinatos foram além de uma disputa interna. O regime mirou em antigos rivais. O ex-chanceler Kurt von Schleicher foi executado. O major-general Ferdinand von Bredow também. Bredow era amigo pessoal de Oster. Ele foi o antigo chefe da Abwehr. No relatório oficial, constava apenas a morte. Na prática, foi um assassinato político brutal. O assassinato de seu amigo transformou a decepção de Oster em resistência ativa. Ele não apenas discordava, ele começou a agir. Sob o comando do novo chefe da Abwehr, o almirante Wilhelm Canaris, Oster iniciou a montagem de uma rede secreta. Eram oficiais e funcionários civis unidos contra o nazismo. A posição de Oster na inteligência era estratégica. Ele tinha acesso total a cofres, arquivos confidenciais e carimbos oficiais. Ele usou cada recurso para sabotar o regime, produzia documentos falsos, desviava comunicações restritas. Em 1938, ocorreu o caso Blomberg-Fritsch. Hitler usou acusações forjadas para remover 2 generais do alto comando. Para Oster, aquilo não foi um erro administrativo. Foi uma farsa criminosa. Sua aversão se transformou em ódio absoluto. Oster procurou aliados no topo da hierarquia. Ele se encontrou com o coronel-general Ludwig Beck. Como chefe do Estado-Maior, Beck se opunha publicamente à invasão da Tchecoslováquia. A pressão foi demais e Beck renunciou ao cargo. Franz Halder assumiu o lugar de Beck. Em documentos secretos e conversas privadas, Halder descrevia Hitler como a encarnação do mal. O grupo de resistência estava formado. Oster, Beck e Halder começaram a desenhar o primeiro golpe militar da Alemanha. Não havia mais espaço para diplomacia. O plano era direto e violento: invadir a chancelaria do Reich. Setembro de 1938. O plano era direto e brutal. Membros da resistência alemã pretendiam invadir a chancelaria do Reich, prender ou executar Adolf Hitler e restaurar a monarquia sob o comando do príncipe Wilhelm da Prússia. Por que o golpe falhou? O sucesso dependia de um gatilho claro. Hitler precisava iniciar uma guerra aberta. Mas a política internacional mudou o cenário. Neville Chamberlain, o primeiro-ministro britânico, viajou até Munique e aceitou a fragmentação da Tchecoslováquia. O resultado foi imediato. A conspiração desmoronou em poucas horas. Hitler foi aclamado pelas ruas como um gênio da diplomacia. Para os conspiradores, a janela de oportunidade se fechou. Mas isso era apenas o começo. 1º de setembro de 1939. A Segunda Guerra Mundial explode. Opor-se ao regime agora não era apenas traição, era uma sentença de morte rápida. A Gestapo vigiava cada sombra. Hans Oster recusou-se a recuar. Ele iniciou uma das operações de sabotagem mais ousadas da história militar moderna. O método era simples e letal. Oster começou a vazar planos secretos de invasão para o adido militar holandês em Berlim, Bert Sass. Oster enviou avisos precisos. Foram mais de 20 alertas sobre o iminente ataque alemão aos Países Baixos. Em uma das mensagens, ele foi direto. O porco partiu para o fronte ocidental. Ele se referia a Hitler.
À primeira vista, o plano de Oster era infalível, mas na prática, ninguém deu ouvidos. O governo holandês ignorou sistematicamente os relatórios. Eles não acreditavam que a Alemanha violaria a neutralidade. 10 de maio de 1940. As divisões Panzer cruzaram a fronteira. Em apenas 6 dias, a Holanda capitulou. No quadro, cidades bombardeadas e o exército alemão marchando por Amsterdã. Oster não parou. O risco aumentava a cada documento entregue. Em 1941, o cenário ficou ainda mais sombrio. Hitler ordenou a invasão da União Soviética. O assassinato sistemático de judeus europeus tornou-se uma política de Estado. Oster precisava de aliados com poder de fogo. Ele estabeleceu uma conexão vital com o coronel Henning von Treschow. A resistência ganhava novos nomes e novos alvos. Não havia caminho de volta. O tribunal daria a sentença final anos depois, 1943. Esse foi o ano em que a rede de resistência de Henning von Treschow, dentro do grupo de exército Centro, decidiu agir. Por que as tentativas de assassinato contra Hitler falharam? Parecia que o destino protegia o ditador, mas a verdade era mais técnica e frustrante. A rede de Hans Oster conseguiu bombas de fabricação britânica. Eram dispositivos silenciosos e letais. O plano era simples: eliminar o alvo no ar. No dia 13 de março de 1943, os conspiradores colocaram os explosivos no avião pessoal de Hitler. A bomba estava camuflada. O pacote parecia uma caixa com 2 garrafas de conhaque destinadas a um oficial sênior. O cronômetro foi acionado. O avião decolou. Na filmagem da época, nota-se: Hitler sobe os degraus da aeronave com calma. Ele não sabia que carregava sua própria sentença de morte. A bomba deveria explodir no meio do voo sobre a Polônia, mas o plano fracassou. O compartimento de carga do avião não tinha aquecimento. O frio extremo congelou o mecanismo de ignição. A substância química não reagiu. O avião pousou intacto em Rastenburg. Não havia tempo para lamentar. Poucos dias depois, o coronel Rudolf von Gersdorff assumiu a missão. O local escolhido foi um museu em Berlim. Hitler visitaria uma exposição de armas soviéticas capturadas. Gersdorff não buscava fuga. Ele carregava explosivos escondidos nos bolsos do casaco. O plano era um ataque suicida. Ele pretendia abraçar Hitler e detonar a carga, matando os dois instantaneamente. À primeira vista, um tour de 30 minutos, mas na prática, uma corrida contra o relógio. Hitler estava impaciente. Ele acelerou o passo e atravessou a exposição em apenas 2 minutos. O ditador saiu do prédio antes mesmo que o pavio de ação lenta pudesse queimar. Ouve-se o som de passos rápidos no mármore. Gersdorff correu para o banheiro. Ele teve que desarmar as bombas manualmente com as mãos trêmulas, segundos antes da explosão. Mas o pior ainda estava por vir. Em abril de 1943, a Gestapo bateu à porta de Hans von Dohnanyi. Ele era o braço direito de Oster na Abwehr. Dohnanyi foi flagrado em uma operação arriscada. Ele disfarçava judeus como agentes da inteligência alemã para enviá-los à Suíça. Durante a busca, os agentes encontraram documentos comprometedores sobre a mesa dele. No registro do interrogatório consta: Dohnanyi tentou enviar um bilhete desesperado para Oster. Oster tentou esconder os papéis em sua própria pasta, mas os agentes da Gestapo viram o movimento. Foi um erro fatal. Oster foi imediatamente destituído do cargo e colocado sob prisão domiciliar. A rede de resistência perdeu seu principal articulador. O centro de coordenação do golpe foi desmantelado em um momento crítico da guerra. A organização mergulhou no caos absoluto. Durante mais de um ano, Oster permaneceu isolado em sua residência, vigiado dia e noite. Aqui a história foi interrompida. Mas a semente da conspiração continuava viva.